Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Andrew e hoje nós iremos abordar um assunto de suma importância na inteligência artificial, que é aprendizado supervisionado. Então, para entender esse processo, nós precisamos passar por alguns temas que é de suma importância, que é o que é esse aprendizado supervisionado, as vantagens e as desvantagens desse processo, qual é o processo de treinamento de um modelo quando nós falamos de aprendizado supervisionado e quais são os desafios que nós podemos vencer com esse processo. Então, se você quer aprender mais sobre este assunto, fique até o final do vídeo. Então, o que é esse aprendizado supervisionado? Bom, então esse aprendizado supervisionado, ele se utiliza desse seguinte processo. Para treinar o modelo, eu preciso de dados rotulados. Só assim, com esses dados rotulados, eu vou ter uma entrada e uma saída. Então, a partir do momento que eu tenho essa entrada em X e essa saída em Y, eu vou ali de fato montar uma função. Então, vai ser essa função e assim vai ser o meu modelo, tá? Então, a partir desse momento, nós podemos entender quais são os problemas que nós iremos usar este modelo. E aí, dentre os problemas, eu vou falar de dois, que é a classificação e a regressão. Bom, vamos falar primeiramente em relação à classificação. Aqui, quando nós falamos de classificação, nós temos alguns algoritmos que são dois os principais, que são regressão logística e SVM. Já quando nós falamos em relação à regressão, que nós temos o algoritmo de valor contínuo, nós falamos em relação à regressão linear e as redes neurais. Então, são esses dois problemas os principais que eu posso me utilizar desse aprendizado supervisionado. E como que funciona esse aprendizado supervisionado, pessoal? Um dos pontos que eu quero falar com vocês é em relação à categoria de rotulação de dados. Então, é neste momento que nós vamos definir ali o que o modelo vai predizer, ou seja, qual vai ser a previsão e o objetivo daquele modelo. Então, eu vou escolher ali um problema, a partir disso eu vou rotular os meus dados. Eu vou pegar aí meus dados de fontes e vou começar a rotulação. Tá? O próximo passo aqui é, a partir do momento que eu comecei a minha rotulação, eu já tenho aqui que o meu embasamento técnico, que vai ser o quê? Eu vou criar essa fórmula que vai ser que de fato o meu modelo. Então, nessa fórmula, eu vou ter que entender qual que é o processo dessa fórmula de treinamento, ou seja, qual que é as informações que eu tenho aqui nesse banco de dados. Aqui em relação ao valor de X e aqui em relação ao valor de Y, certo? Bom, pessoal, então aqui, como nós estamos falando aqui de duas funções, então seja ela a função que é a função real, que é a função de treinamento, e a função que é a função do meu modelo, tá? Como que nós vamos treinar essa função aqui do meu modelo? Nós vamos medir, na verdade, qual que é o erro médio entre essa função real e essa função do modelo. O que é esse erro médio? Esse gap, ou seja, essa diferença entre essas duas funções, que eu vou me utilizar de outras propriedades, ou seja, outros hiperparâmetros para descer esse erro ou para ajustar essa minha função. E um dos hiperparâmetros que eu tenho é um que chama taxa de aprendizado. O que é essa taxa de aprendizado? Ela fala para nós de fato que o que ela vai ditar, na verdade? Ela vai ditar o ritmo que eu vou fazer, que eu irei realizar esse ajuste. Então vamos dizer, então eu tenho que ter uma taxa que ela não que ela não vai descer nem muito rápido esse gradiente. Por que, você me pergunta? Mas por que isso, Andrew? Por quê? Se porventura nós inserimos ali essa taxa
de aprendizado, e aí essa taxa ela é muito rápida, ou seja, o valor é muito grande, o que acontece? Ela vai descer muito rápido. Então, se porventura ela for descer muito rápido, ela não vai entender qual que é a configuração em relação a essa entrada e a essa saída. Então, aqui o ideal é nós termos uma taxa de aprendizado para essa função do meu modelo que seja ali que seja ali de fato mediana, né? Que não vai descer nem muito rápido para mim não entender esse conceito de x e y, e também não vai ser nem muito devagar, senão nós teremos que se utilizar de de um poder computacional muito grande. Por quê? Se porventura, vamos dizer que nós vamos inserir aqui uma taxa de 0,0.1. Então você imagina assim, eu descer que a cada época, a cada iteração, eu for descendo isso aqui assim, devagarzinho. Então você imagina que eu tenho um banco de dados ali que ele tem 10 mil perguntas e respostas, vamos assim dizer. E aí, para analisar essas 10 mil perguntas a cada interação, a cada época e a cada iteração, é um poder computacional muito grande. Então, nós temos que decidir aqui essa taxa de aprendizagem de uma forma que nós vamos descer ela numa fluidez que seja bem tranquila, até nós compreendermos de fato o que essa relação entre a função, ou seja, os valores da função do meu valor real em x e y tem, certo? Bom, a partir do momento que eu já decidi e eu comecei a descer, vai chegar um certo ponto aqui que eu posso me dizer aqui, tá bom, então meu modelo ele já está treinado. A partir desse momento, eu vou pegar esse modelo que já está treinado e vou fazer a validação e o teste dele. E assim, o teste dele. E como que é essa validação e teste? Essa validação ela é feita através de, vamos assim dizer, de interações com o modelo, ou seja, nós iremos fazer o deploy, vamos criar uma API e a partir disso fazer interações com o modelo. E essas interações elas vão ser metrificadas, ou seja, elas vão ser monitoradas. Então eu consigo validar esse meu modelo, certo? E aí, por fim, eu também consigo fazer esse teste, né? Então é este processo de validação e de teste. No processo de treinamento ao qual nós utilizamos esse aprendizado supervisionado, tem alguns passos. Bem, quais são eles? Bom, nós temos a preparação dos dados. Então, o que é essa preparação? Essa preparação, nós temos que utilizar um termo que chama pipeline. O que é esse pipeline? São processos, ou seja, vamos imaginar aqui uma esteira de uma fábrica. Ali, em cada etapa tem um processo diferente, certo? Então, esse pipeline vai ser a mesma coisa. Então, tem aqui vamos dizer que tem um sistema que chama ETL. O que é esse ETL? Esse ETL ele tem três partes. A primeira parte é a extração desses dados, onde eu vou extrair esses dados ali de alguma fonte, né? A segunda parte desse processo, que é o tratamento dos dados, o que eu vou fazer? Vamos dizer aqui que eu extraio esses dados através de uma tabela, né? E ali naquela tabela eu tenho vários nomes, uns com letra maiúscula, um com letra minúscula, ali idades, assim, valores nulos, né? Então vamos dizer que aquela minha tabela está de fato ali precisando de fazer um tratamento. E como que é feito esse tratamento? Nós vamos ali identificar, né, esses erros e vamos ali montar um padrão, ou seja, nós vamos padronizar essa nossa tabela. E depois disso, que é o terceiro passo, que é o carregamento. Então, nesse terceiro passo, nós vamos carregar aqui os nossos dados numa warehouse. O que é essa warehouse? É onde nós iremos ali instalar os nossos dados para o cientista de dados ou ali algum engenheiro de prompt, que seja, ele vai se utilizar desses dados para fazer o treinamento do modelo. Então, são três passos. O ETL, extração, o tratamento e o carregamento.
E aproveitando aqui o cenário novo, aqui do meu lado direito eu tenho esse quadro, e aqui na verdade ele é um artigo. Então ele é o primeiro artigo que eu publiquei na internet sobre inteligência artificial. Então ele fala, então o assunto dele é em relação à cocriação entre a inteligência artificial e o ser humano. Ali, então aqui nesse artigo que eu vou aqui mostrar para vocês aqui na tela ele, e vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, ele fala sobre a integração e sobre o mastermind entre a inteligência artificial e o ser humano. Lá vocês vão encontrar como ter uma compatibilidade, né, como entender de fato a parte de ser criativo e deixar a inteligência artificial com a parte maçante. Lá também ele vai falar o que é o Mastermind e o que é o Mastermind Ash. Tá? Pessoal, é isso. Espero muito que esse vídeo ajude vocês a entender o que é esse aprendizado supervisionado e até a próxima.